Na sequência, então, nós vamos para a apresentação do professor Jair dos Santos Júnior. Exatamente, as perguntas ficam para o final, com o tema Legislação para a Educação à Distância. Boa tarde a todos. Professor Lito, agradeço ao senhor e a todos os colegas da ABED pelo convite de estar hoje aqui. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, a nossa diretoria da ABED, os representantes das séries, representante da CAPES, todas as instituições, todos os amigos. É sempre uma oportunidade ótima de encontrar e reencontrar amigos em encontros como esses da ABED e outros que a gente transita pela nossa comunidade da educação superior e, mais em especial, a comunidade da educação à distância. Bom, a convite da ABED, eu tenho hoje um desafio com dois elementos que me deram direito àquele bom e velho frio na barriga na hora de falar. Porque a convite eu venho tratar com vocês, conversar com vocês sobre legislação para a educação à distância. Tudo bem, é uma área que eu estudo, que eu gosto, que eu trabalho, mas na plateia eu tenho, de um lado, duas pessoas com quem eu aprendi sobre educação à distância e sobre esse trato da legislação, que é o professor Carlos Longo e o meu grande amigo João Vianney, que são aqueles militantes que estão há muito tempo aí na lida com o trato com os órgãos reguladores da questão da educação à distância. Então são pessoas com quem eu aprendi. E o segundo, eu vou tratar de educação à distância e legislação com parte da equipe, uma parte bastante importante da equipe, que ajudou a montar os marcos ou os atos normativos que eu vou conversar. Então, claro que eu estou nervoso. É claro que eu estou com frio na barriga. É claro que hoje de manhã eu saí de casa atrasado, porque eu estava lá tomando banho, fazendo barba, olhando criança, cuidando do cachorro, fazendo qualquer coisa e rolando de medo de estar aqui. E vamos em frente. E é hoje e vamos conversar. Tem que estar aqui? Estamos. Vamos conversar da maneira suave e falando aquilo que a gente enxerga. Não é toda a verdade, é só aquele horizonte que a gente foi capaz de perceber. E é apenas isso, e é assim que a gente se contextualiza. Se daqui surgirem dúvidas, questões e um bom bate-papo, e se vocês saírem daqui com questionamentos e inquietações para tratar da questão da legislação para o EAD, consegui, ganhei o dia. Se a equipe que representa aqui o Ministério desse bate-papo tirar ideias, sugestões, e a partir até da manifestação de vocês, de como podemos dar passos à frente, ganhei o dia. E é assim que a gente, e que eu tracei o objetivo para a gente bater um papo hoje. Bom, legislação para EAD. Eu coloquei o subtítulo, novo marco, velhos conceitos. A ideia geral é conversar com vocês para dizer o seguinte, olha só, nós tivemos um avanço muito significativo no que diz respeito à regulamentação da educação à distância. Sim, é verdade, mas nós ainda estamos discutindo educação à distância com velhos parâmetros, com velhas ideias. Tá? Dado esse passo importante do marco regulatório, e ele foi extremamente importante, né, tudo que se discute a partir daí, a portaria normativa 11, a credenciamento provisório, portaria 1134, outras peças que eu vou comentar, tudo isso realmente foi um passo importante e necessário no seu momento. Mas existem outros a serem dados e que não são apenas na esfera da regulamentação derivativa, ou seja, das regulamentações que vêm depois dos atos legais. Talvez seja o momento da gente repensar a estrutura legal quando ela trata da educação à distância. Talvez seja a hora da gente repensar qual é o alicerce a partir da qual a educação à distância está consolidado na legislação brasileira. E esse é um dos temas que eu elegi para destacar aqui com vocês, para a gente conversar. Mas para chegar nesse tema, vamos fazer um percurso histórico rápido. Tá? Para quem já me viu falar, essa é uma tese que eu defendo, que
foi construída com toda a minha equipe lá da Santos Júnior, em dizer que é possível interpretar a atuação do Estado sobre o ensino superior por ciclos, enxergando que há um ciclo anterior de restrição, antes da LDB, que a partir da LDB nós vivenciamos um primeiro ciclo expansionista, depois um ciclo de controle e regulação, tivemos um intervalo que felizmente foi breve de uma atuação quase policialesca de supervisão, e hoje nós vivemos um ciclo da concorrência, um ciclo de abertura de mercado, de novas instituições, e um ciclo onde a concorrência de livre mercado é mais forte. Números que foram citados aqui pelo colega anterior, números do próprio secretário Henrique Sartori, números trazidos pela CAPES, mostram que realmente há uma franca expansão. Ao mesmo tempo, a gente fica feliz de entender e de perceber que essa expansão vai ser feita com olhos criteriosos do agente regulador. Todo mundo que está nessa sala quer uma educação à distância feita com qualidade. Todo mundo que está aqui na sala quer uma educação feita com legitimidade, não é? Quem comete excessos, quem comete deslizes, quem comete desvios, a estes o tratamento que lhe cabe. Mas não é a educação como um todo que deve ser controlada, regulada, proibida, porque alguns têm ações não ortodoxas, vamos chamar assim. Bom, contando rapidamente essa historinha, LDB 1996 traz uma série de mudanças, uma série de novidades. A mais interessante delas para nós, artigo 80, diz que o poder público incentivará programas de educação à distância. Então, em 1996, existem atos anteriores, existem definições anteriores, mas a gente pode considerar um marco histórico significativo. Foi uma grande era de expansão, de crescimento de número de instituições. Vocês veem ali pela linha verde, crescimento em números de matrículas, e a educação à distância começa a aparecer exatamente aí nesse cenário. Os dados que eu apresento aqui para vocês são dados de sinopse do censo, tá? Existem outras fontes que podem trazer para mais para trás, né? Para mais longe na história, mas considerar número oficial 1.600 matrículas de ensino superior à distância no ano 2000, eu acho que é um bom start, né? Porque até hoje consideramos sempre o censo o número oficial, o número com o qual todos trabalham. Bom, avançamos mais um pouco e vivemos o ciclo da regulação, aonde nós tivemos o nosso querido decreto, nós tivemos primeiro a Lei 10.861, que é um marco fundamental, divisor de águas nesse ciclo histórico que eu estou chamando, mas foi ao longo desse período que nós tivemos o decreto 5622, a portaria 4059, e surgiu muito daquilo que nós conhecemos hoje, né? O ENAD, surgiu IGC, surgiu CPC, surgiu IPO, de repente essa sigla tão misteriosa surgiu no nosso segmento, né? A ideia de uma empresa de capital aberto com ações, bolsa de valores, CVM, tratando da educação superior. Então, para quem tinha arrepio quando chamava de aluno cliente, o aluno não é nem cliente mais, o aluno é número de bolsa de valores. E todo mundo tremia na época, todo mundo ficava assustado com essa mudança que ela era paradigmática. Bom, atravessamos esse período, vivenciamos todo esse movimento, mas veio depois um período de susto, um período de receio, aonde o segmento da educação particular tinha medo de trabalhar, né? Eu posso dizer isso como quem vivenciou com as instituições, né? O marco histórico que a gente elege é a tentativa do INSAIS, o projeto de lei que queria criar um instituto que teria poder de polícia para atuar sobre as instituições, mas a gestão do governo federal da época, não prosperando o projeto de lei, trouxe uma nova estrutura dentro do Ministério,
e criou dentro das séries a diretoria de supervisão com 3 coordenações e, na prática, passou a atuar de maneira ostensiva, né, coibindo aquilo que se acreditava que era o equívoco nas práticas das instituições. Minha maior crítica deste período é que todos os processos de supervisão que nós experimentamos, e no ano de 2012 passou da casa de 300 processos instaurados, com medidas cautelares e etc., etc., eram sempre amparados num único artigo do Decreto 5773, que nem tipificava a prática do irregular. Ele tipificava apenas o tipo de penalidade a ser aplicada. Era toda essa era de processo de supervisão que nós experimentamos foi lastreada nesse único artigo. Tá? Não se sabia o que era errado. Não estava tipificado no ato normativo o que não se pode, não se deve e não se faz. Qual a transgressão? Isso mesmo, exatamente. Bom, mas foi um período interessante da vivência das instituições, foi um período interessante da vivência de todos nós. Porque nós tivemos, de um lado, essa insegurança e de outro, a insegurança política que adveio. Né? É dessa época que nós experimentamos, por exemplo, o crescimento do número de empresas de capital aberto, novos IPOs acontecendo, a ação das instituições sendo cada vez mais controlada, mas, ao mesmo tempo, o número de matrículas crescentes. Crescentes baseado em quê? Crescentes baseado e lastreado no FIES. Todos nós experimentamos, nesta época, de 2012 e 2014, o fenômeno do FIES, né, elevando a conta do número de matrículas. E um FIES que nunca foi possível, naquele período, para a modalidade de educação à distância. Eu nunca entendi por quê. Assim, do ponto de vista legal, por que a educação à distância não podia ter FIES? Que era um argumento sólido, racional. Eu vou falar a gente aqui, vestindo a camisa da educação à distância. Nós éramos modalidade B de educação superior, porque eu não enxergava isso. Né? Qual que é a diferença? O diploma é um só. A forma de ensino-aprendizagem altera-se, mas o lastro dela é o mesmo. Diretriz curricular é uma só, portaria que regulamenta a carga horária é uma só, mas a gente não podia ter FIES. Então, nós experimentamos aí uma situação típica da ação do Estado, intervindo e alimentando determinadas práticas, e criou um verdadeiro rodemoinho de atração das mantenedoras. Porque você tinha ali no FIES uma segurança do seu da sua receita, do seu fluxo de caixa. E em 2014, e eu gostaria aqui de render mérito novamente ao meu amigo, o professor Vianney, porque em novembro de 2014 o professor Vianney esteve no evento da nossa empresa, da Santos Júnior, e ele, na verdade, era uma fala que ele já tinha, mas eu fui feliz de convidá-lo, e ele disse assim: o FIES é uma bolha que vai explodir. Isso aconteceu na primeira semana de novembro de 2014. O que nenhum de nós contávamos que isso aconteceria no dia 29 de dezembro do mesmo ano. Né? E aí, o FIES morreu. Recentemente eu vi um artigo de uma outra entidade representativa, onde o seu presidente falou do fim do FIES, da morte do FIES. Para nós, o FIES morreu em dezembro de 2014. Né? A conta não fechou, o Estado está quebrado, não tem FIES. Ponto. Tá? Tentou-se agora passar o jogo para a iniciativa privada, sem segurança. Infelizmente, a iniciativa privada dos bancos, eu estou dizendo, não se sente, né, alimentada a atuar no FIES. O FIES morreu. E aí a educação à distância agora volta a ser uma ferramenta
do poder público de atingir as suas metas, de atingir os seus objetivos em termos de PNE. É óbvio que a educação à distância passa a ser, nesse cenário, uma ferramenta importante para a expansão de matrículas do ensino superior. E que bom que é assim. Que bom que ela possa ter esse papel de interiorização. Que bom que ela possa ter esse papel de ser acessível aos jovens e adultos. Né? Que ela seja reconhecida e conhecida como uma plataforma de educação legítima para os nossos jovens e para a nossa sociedade. E que a ABED continue a ocupar esse seu papel de uma sociedade científica plural, que permita que aqui se discuta a educação à distância, mas a educação à distância crivado pelo valor da qualidade. E quando o FIES morreu, e nós experimentamos esse período de reformas, experimentamos logo depois a vinda da Resolução 1/2016, que já começou a tratar a educação à distância com uma nova roupagem, e logo em seguida nós tivemos o Decreto 9057, a Portaria 11 também de 2017, e a educação à distância agora é outra coisa, do ponto de vista da regulação. Mas o ano de 2017 não parou por aí. Né? Nós tivemos em dezembro toda a nova regulamentação, todo o novo cenário, com o Decreto 9235 e as portarias 19, 20, 21, tinha a 22, que foi revogada e substituída pela 315, e a Portaria 23. Então, o cenário nosso mudou. Esse gráfico, com essa linha vermelhinha da educação à distância, vai subir. Se vai ser 50% em 2023, quando vai, como vai, mas vai crescer. Mas vai crescer, é bom lembrar, a sociedade brasileira, a pirâmide etária brasileira está em transformação. Então, vai crescer no jogo de soma zero com a modalidade presencial. Então, o bolo tem o mesmo tamanho. É a divisão interna deste bolo que a gente vai conhecer agora uma ressignificação. Mais moderna, mais ousada, focada no uso de tecnologias e de uma pedagogia aprimorada. Esse é o mundo que nós estamos vivenciando. Não é? Esse é o papel agora que a educação à distância tem, de dar acesso ao ensino. E aqui eu estou falando particularmente do ensino superior. Né? Dar acesso ao ensino aos jovens, a profissionalização. Mas vamos olhar um pouquinho como é que com mais cuidado, como é que esse caminho aconteceu. Se a gente pegar dessa tela, aqui eu extraí para vocês, né, que da Lei 9394, de um simples pedaço de artigo, né, lá do 80, e um pedacinho do artigo 47, a gente consegue derivar hoje em atos normativos todo esse conjunto de peças que estão aí. 1134, que define percentual de educação à distância em curso presencial, 23, que define quantidade de percentual, eu vou chamar de presencial no EAD, mas acho que todos sabem que eu estou simplificando a ideia. Tá? Resolução 16, 1117, o decreto, que é o mais importante, está ali em cima, e o próprio decreto 9235 também traz algumas das especificidades. Vivemos novos paradigmas. Vivemos um novo momento. Hoje se fala de credenciamento exclusivo, hoje se fala do reforço da autonomia universitária, no caso da modalidade à distância, hoje se fala de curso 100% EAD, não existe mais o ato de credenciamento de polo. Acho que esse é um dos itens mais importantes de desburocratização para a educação à distância, porque credenciar um polo levava de 2 a 3 anos com visita, impugnação, relatório CTAA, e me perdoem, mas a expressão é aquele inferno que era você só para ter endereço. E para mudar o endereço depois era outra novela, que era ditar o ato autorizativo na prática. Então, vou dar um exemplo da diferença, né, bem claro. Antes do decreto 9057, uma instituição que entrasse com credenciamento de educação à distância, ela poderia entrar com 5 cursos, então são 5 processos de autorização.
mais o de credenciamento. E se ela usasse o conceito dos até 20 polos, que não era uma regra, mas era uma indução, porque a portaria do calendário diz o seguinte: se você tiver até 20 polos, o teu processo sem diligências, sem impugnações e etc., tem um determinado tempo para transcorrer e obter a sua resposta. Então era uma indução, o número 20. Então tá bom, eu vou jogar no cenário comum. 5 cursos, o credenciamento e 20 polos. Tá? Eram 26 processos na prática. 26 processos onde a análise documental do despacho saneador era na primeira fase geral, tá? Para os 5 cursos e o credenciamento, mas depois eu tinha polo por polo, documento de locação para apresentar, contrato, termo de parceria, visita, acessibilidade, etc, 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 etc. Não é à toa que os processos levavam 3, 4, 5 anos para subir. Tá? Bom, a partir do decreto da normativa 11, são só 6 processos. Mas se você tiver autonomia universitária, é só um processo. Você se credencia e cria os seus cursos depois. Né? Acho que foi o maior gesto de confiança do agente público quando ele colocou para a gente essa... Você já tem universitário, você já tem autonomia, então você tem autonomia. Né? Você está credenciado, então você cria os seus polos. Com o advento do 9235, o polo pode ser monitorado, a sua oferta pode ser supervisionada, os procedimentos estão ali bem definidos. Né? E vale dizer, e é daqui que eu puxo o capítulo, a supervisão foi clareada. Quando a gente olha no capítulo sobre ela, do decreto 9235, eu sei o que eu não posso. Quando eu olho na portaria, que agora é a 315, era 22 e foi editada novamente, com outra numeração, com outros termos, eu sei o que eu não posso fazer. Está tipificado, está claro. O procedimento está claro. Agora eu sei o que é monitoramento, eu sei o que é saneamento e eu sei o que é sanção. Tá? Eu tenho segurança no trato. Escorregou, sabe o que vai acontecer. Não quer escorregar, sabe como tem que fazer. Então, esses são os avanços. Né? Para a comunidade de educação à distância, é a segurança de dizer assim, mas vai ter gente criando polo no fundo da padaria. Tem instrumento para coibir isso. Tem forma de se controlar do poder público, e mais legal ainda, a 315 diz que entidades representativas têm, ali ela induz também, tem prerrogativas para fazer a ação, vamos chamar de denúncia. Né? Bem materializada e tudo mais. Então o jogo está aberto. Né? Fez o polo do banheiro da padaria, tem instrumento para isso. Mas depende só do MEC? Não, existem entidades que estão ali eleitas que podem atuar, inclusive sindicais. Então o jogo está dado, o jogo está aberto. Então essa forma de incentivo, essa forma de flexibilizar a atuação das instituições, para as instituições foi muito importante. E, de repente, a gente conhece um negócio chamado credenciamento provisório. Que no decreto 9235 ele está tratado de forma geral, para o ato de credenciamento, para mantenedores e tudo mais, mas a partir de uma consulta das séries ao CNE, a história do credenciamento provisório, né? De uma consulta das séries ao CNE, né? Se colocou a hipótese de aplicar o credenciamento provisório, porque o cenário era processos que estavam lá, por exemplo, desde 2014. Né? E essas instituições poderiam ter uma forma de operar. Bom, e aí surge a tal e bendita de boa, de interessante, de um passo à frente, da 370. Só que, e fiquei muito feliz, quase um adolescente feliz, ouvir do secretário Sartori essa vontade do agente regulador de flexibilizá-la. Porque ela está lastreada fundamentalmente
na portaria 23. Eu posso interpretá-la assim. Então, eu tenho toda uma documentação de protocolo. Então, ó, no seu protocolo você disse tais cursos, no seu protocolo você disse tal pós, no seu protocolo você disse tais polos. Tá? Só que se eu olho para um processo de 2014, a linha do tempo do que eu protocolei para o que eu vou atuar em 2018 é outra. O marco regulatório é outro. A forma de criar polo é outro. A demanda de alunos é outra. Tá certo? Para onde eu vou? Qual que é a nossa saída? A própria atualização dos atos normativos de dezembro de 17 já reconheceu que do protocolo até a tramitação, a instituição muda, evolui, aprende. Aliás, esse é um conceito que está lá na Lei 10.861. Né? O sistema avaliativo e as instituições nascem e evoluem dentro da própria tramitação. Então, ela não precisa saber tudo no ato do protocolo. Ela vai modificar a sua proposta. Tanto é verdade que no parágrafo 6º do artigo 6º da normativa 19 está dito que até 10 dias antes da comissão chegar, a instituição pode atualizar o seu PDI ou o seu PPC. Está aí a nossa janela de oportunidade. Né? Está aí o caminho por onde a gente pode dizer assim, olha só, há como a instituição de 2014 atualizar a sua proposta. Tá? Então, de uma forma propositiva, porque não adianta só tacar pedra, a gente tem que olhar e pensar o que fazer, fica uma ideia, um recado, uma sugestão. Olha só, existe o caminho, então é possível flexibilizar, que ótimo que há vontade disso. E as instituições que querem trabalhar de maneira séria podem trabalhar. Todo mundo está preocupado que essas oportunidades sejam dadas com legitimidade e com reconhecimento, né, daqueles que atuam de forma benéfica para com a sociedade. Bom, vamos avançar mais um pouquinho, vamos olhar para outros dos nossos desafios que nós temos pela frente. E aí, ao pensar nesses novos desafios, e eu coloquei desafios não como vencer algo difícil, mas desafios para o campo das ideias. Daí a escolha da imagem. Né? Vamos pensar o seguinte, olha, o que a gente tem para pensar? E aí o texto, não se preocupem com a visualização, eu explico para vocês. A Lei 9394, e isso é uma interpretação minha, precisa ser modernizada. Porque no artigo 47 ela diz que cursos superiores, aliás, que a educação em geral, né, necessita de frequência de aluno e professor da ordem de 75%, vírgula, salvo na educação à distância. Então, assim, ó, na prática está dizendo o seguinte, o ensino é presencial, mas é uma forma, mas posso alguma coisa. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que não é tão formalismo jurídica essa preocupação, não. Aí eu tenho o artigo 80 que diz que o poder público incentivará a modalidade de educação à distância. Mas a Lei 9394 não tipifica ensino presencial e educação à distância. Então, essa discussão que nós temos hoje, de quando eu posso ter educação à distância, quando eu não posso, ela de origem pode sair e sai daí. Olha, o governo, ou o poder público, incentivará o programa de educação à distância. Aí eu tenho um conselho profissional, que é da época do Império, que fala assim, não, mas na minha área não pode não. Entendeu? Então os doutores dizem que na área deles não pode não. Me convença por que direito não pode ter modalidade EAD. Se a própria resolução DCN do Direito recentemente reconheceu as parcerias com Defensoria Pública e órgãos do Poder Judiciário e escritórios de advocacia. Aí eu olho na portaria 11 e eu tenho uma coisa muito bacana lá chamada ambiente profissional. Então, o local da profissão, do exercício da profissão, é reconhecido na modalidade à distância para o aluno fazer as suas atividades presenciais.
E lá o texto da 11 deixa muito claro, principalmente o estágio, né? Menciona, destaca o estágio. Olha só. Então, eu posso ter defensoria no direito, mas não pode ser ambiente profissional. Tem que ser presencial. Por quê? Né? Qual o lastro para esse conceito? Eu estou dando um exemplo para pegar no pé da OAB mesmo. Assim, estou pegando no pé da OAB, que é a principal refratária ao tema do direito na modalidade à distância. O Brasil não é um país de profissão nível A e de profissão nível B. Entendo que o curso de medicina, de fato, é um curso a ser tratado com particularidades. É verdade. Mas do resto, somos todos comuns. Engenheiro que não faz obra direito, cai ponte e mata gente. Certo? Professor que não dá aula direito, mata uma sociedade. Na origem. Professor mal formado mata uma sociedade de origem. Aquele jargão comum, né? Sem advogados não se faz nada, mas sem professores não se faz nem advogados. Então, para dar a última espetada, tá certo? Olha só, não existe profissão nível A, profissão nível B. Todos nós reconhecemos que a área de medicina, de fato, precisa de um tratamento particular. O decreto 9235 já não só tem uma lei à parte para o caso da medicina, mas também, né, tem alguns cursos odonto, medicina veterinária, enfermagem, tem alguns cursos que já estão ali ressaltados. Existem cursos que têm especificidades. O direito está ali porque é garantidor dos direitos constitucionais, dos direitos da sociedade, da democracia, das instituições. Tudo bem, mas me convença por que estamos ali discutindo profissões que não podem ser formadas pela modalidade. Então, olha só, se eu olhar para o futuro e pensar o que poderia ser uma discussão a ser iniciada, brigada pela sociedade, pela nossa comunidade, eu vou dizer o seguinte: a Lei 9394 precisa ser revista. Aliás, muitos dizem que ela precisa ser revista em geral, mas vamos falar da nossa bandeira, né? Qual é a nossa tipificação? O que é presencial, o que é EAD e o que é meio termo. Porque se eu olhar pela 9394, de fato não existe híbrido. Não existe o ato de credenciamento de um curso híbrido. O que é um curso híbrido? É um curso à distância que utiliza um pouco mais de encontros presenciais, de atividades presenciais do profissional de educação com os estudantes. Se é ao mesmo tempo, se é no mesmo lugar, aí começa a derivação. Aí tempos e lugares diversos, comuns. A gente entra e volta numa discussão, volta no velho conceito que é a microrregulação. Vou lembrar aqui a passagem do professor Romão pelas séries, onde em algumas das suas palestras ele tocava o dedo nesse termo, né? As séries vivia de microrregulação. A gente começar nessa discussãozinha pequena, precisa clarear esse negócio. E isso não é um clareamento, e essa empreita não é uma empreita nem de poder executivo. Essa é uma empreita de Congresso. E é no Congresso que está a discussão, por exemplo, de dizer que o poder público não pode incentivar a educação à distância na área de saúde. As audiências públicas que tratam do assunto de cursos de... as audiências públicas que tratam do assunto curso de saúde em EAD, tá? O que o PL, o que o projeto de lei quer? Dizer assim, ó, o poder público, você pode incentivar a educação à distância onde você quiser. Não pode na área de saúde. De gestão hospitalar à enfermagem. Do tecnólogo de gestão hospitalar ao enfermeiro. Não pode. Eu não quero que você incentive EAD na minha área. Simplificando, até de maneira injusta um pouco, o que alguns conselhos dizem, mas eu posso jogar na vala comum dizendo isso. Então, vamos pensar na tipificação, vamos discutir, criar demanda social. Político ouve sociedade. Congresso ouve demanda da sociedade. Precisa começar a eleger bandeiras. Né? Por isso que a ABED busca, precisa e requer uma participação cada vez maior de toda a comunidade e da sociedade em geral. Se o número da Educa Insight estiver correto,
51% for da modalidade à distância, a bola da vez é o EAD. Beleza, nós chegamos primeiro, a BED, o professor Lito, como o nosso grande timoneiro desse navio, né, chegou na frente da defesa dessa modalidade. Tem mais coisa para discutir, para tipificar? Sim, lato sensu e estrito sensu. A resolução 2018 sobre o lato sensu deixou dúvidas, né? Reitero aqui a minha pergunta eterna. Eu posso continuar fazendo presencial fora de sede em lato sensu? Quem faz presencial de lato sensu fora de sede está amparado no parecer 263 e na nota técnica 388, que tiveram como lastro o decreto 5773, revogado. A resolução 11, a resolução CNE 1/2007 não tratava do assunto. A resolução 1/18 também não tratou. Então, não pode. Vale a regulamentação em geral. Então, todo mundo vai pular para o galho, para a árvore da educação à distância. Porque tem polo credenciado, porque tem polo criado, perdão, tem polo criado, está registrado no EMEC, tem ambiente profissional, tem curso, tem PPC, tem manual de como é que eu cadastro isso, eu tenho o cadastramento do professor e eu tenho o controle do agente regulador sobre a área. Mas aí, em que termos isso vai acontecer? Vamos detalhar, vamos particularizar a questão. Estrito sensu. Estrito sensu, a criação recente do GT, né, para detalhar a forma de avaliação e a própria implantação dos programas de estrito sensu na modalidade da distância, é um outro desafio importantíssimo que nós temos e que nós vamos enfrentar. Então, em linhas gerais, o que eu queria trazer para vocês é essa reflexão do quanto avançamos, mas quanto temos por avançar. Né? Mesmo nos passos céleres e, vou dizer, bem dados, no sentido de que assim, é sempre importante que as coisas avancem, que foram dados, né? Tem prédio velho para trás, que a gente precisa rever. Tem construção caindo para trás. Então, assim, só que também não quero ser injusto com quem está na plateia. Não é uma briga mais de poder executivo, é uma briga de Congresso. E para quem frequenta ou assiste audiência pública de Congresso, principalmente quando você vai discutir o tema da educação à distância, eu vou dizer para vocês, é um horror. É muita gente falando de EAD sem entender nada do que está falando. Sabe? Não compreender, não entender. Assim, eu vi uma determinada pessoa de um órgão sério, uma presidente de um órgão bastante sério, fazendo o seguinte, ela segurava uma sonda de uretra masculina para os deputados. Eu nunca vi nada tão apelativo na minha vida. Segurava a sonda assim, falava para os deputados, aquele monte de deputado tudo velhinho, né, que fez, de algum momento na vida pode ter precisado daquela bendita sonda. Assim, imaginem um aluno aprendendo a colocar essa sonda no senhor pelo computador. Pô, ninguém disse isso. Ninguém disse que o aluno vai aprender a botar sonda pelo computador. Nem no decreto 9057, nem no 923, mas ninguém disse isso. Ninguém disse que vai aprender a aplicar injeção vendo gráficozinho de computador. Não é isso, gente. É infundado. É infundado. Está dito lá que é pela DCN, está dito que atividade prática, está dito que estágio tem que ser feito. Né? É discurso apelativo. Então, assim, são interesses outros, legítimos, republicanos, de uma área profissional, com o seu mercado que quer restringir, correto, inclusive, não pode banalizar a profissão, tá certo? Mas vamos fazer uma discussão rica, vamos fazer uma discussão saudável, tá bom? Essa apresentação está disponível para vocês, tanto através aqui do evento do Senaed, quanto quem quiser, essas e outras da gente, minha, Jair, da empresa, basta ir no Google, pesquisar preze.com, Jair Santos Júnior, meu nome por extenso, Jair Santos Júnior, preze.com, coloca no Google, vocês vão encontrar todo o material disponível, inclusive essa apresentação que já está lá para vocês assistirem. Obrigado, boa tarde.
A primeira pergunta que chega à mesa é a pergunta da Andréa Marques, da APAI, Associação de Professores do Estado do Rio de Janeiro. E esta pergunta é para o Marcos, web aula. Como a inteligência artificial vem sendo utilizada na educação à distância? É tema de outra palestra. Mas está sendo muito usado, sim. Eu tive no congresso agora da Local Web, nesse último, e teve uma apresentação só sobre o uso de inteligência artificial na educação como um todo. Então, está sendo usado. Já existem inúmeras iniciativas, e parece que em Nova York é a iniciativa que está mais à frente hoje, que a gente tem notícia. Depois, se quiser, me manda um e-mail, é marcos@webaula.com, e eu posso te mandar o link da pessoa que ministrou essa palestra e também a sua apresentação. Tá bom? Próxima pergunta. Alguém? Alguma questão? O professor Frederico Lito pede um exemplo. Bom, um exemplo, vamos começar do básico, né? O famoso bot que vocês hoje interagem, claro que está na versão 1.0 das cavernas, mas vários de vocês hoje já conversam no site de e-commerce com um robô achando que é um ser humano. Vários. Né? Hoje está começando a ficar imperceptível, e, inclusive, quanto mais ele conversa, mais coletânea de informações ele tem e menos perceptível que ele é uma máquina é. Então, daqui mais ou menos uns 2 anos, você já não vai saber se você está conversando com um atendente real ou virtual. Então, começa a prestar atenção, sim, no bot. Agora, imagina o bot educacional. Esse é o desafio colocado. Né? Então, o bot educacional ele já está acontecendo. A IBM, todos sabem, tem uma grande iniciativa com o Watson. E o Watson vai muito bem, obrigado para a IBM. A IBM ela ainda não lançou um negócio totalmente direito, que ela ainda não sabe direito como é que ela vai ganhar dinheiro com isso. Ela já sabe que a coisa funciona, ela só não sabe como é que ela vai ganhar o dinheiro. Mas funciona, que é uma beleza. Eu já testei pessoalmente, tem um teste que você faz no Watson, que você responde algumas características básicas e ele te produz um texto de 2 folhas sobre mim. Esse texto está guardado, porque é pura verdade, a minha esposa não tem acesso. Muito obrigado, Marcos. Mais alguma questão? Alguém deseja fazer alguma contribuição? Então encerramos por aqui. A Associação Brasileira de Educação à Distância, no seu 14º SANAED, agradece a participação de todos e os apresentadores. Agora nós temos o espaço para o nosso coffee break. Uma excelente tarde a todos.